Bom dia a todos, que pressão com essa introdução, a ver se estou à altura. Bem, que riscos ameaçam a recuperação económica global? Porque sim, é verdade, depois de 2 anos de pandemia, 3 anos sem organizar uma conferência de risco país, aqui em Portugal, a palavra-chave ia ser a recuperação. Uma mensagem positiva, íamos perguntar-nos, o debate ia ser a intensidade, a forma dessa recuperação. E pronto, depois, a final de fevereiro, vamos dizer mais ou menos, tudo ficou um pouco mais complicado, não? Com a tentativa de invasão da Ucrânia pelas tropas russas. E como se isso não fosse suficiente, também temos agora a pandemia que está a atingir a China, que é basicamente a fábrica do mundo, não é? Então, claro, temos um panorama muito mais complicado do que tínhamos previsto há uns meses atrás e por isso, se calhar, vai ser um pouco mais complicado para mim dar-lhe uma mensagem assim tão positiva. Talvez também por isso que puseram-me a mim como primeiro orador, a ver se os oradores seguintes vão dar-lhe pelo menos uma mensagem um pouco mais positiva para terminar esta conferência. Mas pronto, também por isso é tão interessante ser economista, acho eu. Passamos de uma crise financeira, a crise da dívida pública, uma pandemia, agora uma guerra, pelo menos nunca nos aborrecemos. Por isso, sem perder mais tempo, vou dar-vos uma visão a nossa visão da COFACE, da economia mundial. E, pois, o acontecimento mais importante dos últimos meses foi, claramente, a guerra na Ucrânia. E, bem, vamos dizer que, pela tentativa de invasão, quase todos os países ocidentais e mais outros começaram a aplicar sanções à Rússia e também à Bielorrússia, que é o seu aliado. Então, os países mais prejudicados economicamente por essa guerra vão ser a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. Mas isso é quase óbvio, não é? Mas depois, e apesar da Rússia representar só 2% do PIB mundial, quase todo o mundo vai ser muito prejudicado. As repercussões vão ser muito fortes em quase todo o mundo. Porquê? Porque a Rússia e também a Ucrânia e a Bielorrússia são produtores muito importantes de muitas matérias-primas, seja, por exemplo, o petróleo, o gás, os metais, tais como, por exemplo, o paládio, o níquel, o alumínio, dos quais falaremos um pouco mais tarde, também cereais como o trigo, milho, cevada, e também fertilizantes, que acho que é um tema muito importante, porque os fertilizantes vão ter um impacto um pouco mais a médio prazo no rendimento da agricultura. Isto, em muitos países que dependem muito da agricultura, também vai ter um impacto muito importante. E por isso, pelo medo das rupturas de fornecimento de abastecimento, os preços de todas essas matérias-primas subiu e muito, é o que podem ver ali. Agora, vamos dizer, e tem razão, que em 2021 os preços já estavam a subir, e bastante. Mas não estamos tão preocupados nesse momento, porque pensávamos, ou sabíamos, que ia ser temporário, porque isso vinha da recuperação depois da pandemia e que sabíamos que, pronto, isso era tudo procura que tinha sido impactada durante a pandemia e que, uma vez que as famílias tinham gastado, vamos dizer, toda a poupança da pandemia, a procura ia normalizar-se e então os preços iam descer novamente. Mas, claro, agora o problema com essa guerra é que não vemos nenhuma solução rápida, não é? Não vemos como esse conflito pode ser resolvido rapidamente. E então, o problema é que não vemos como depois, primeiro, como vai ser assinado um acordo de paz, mas porque as negociações estão paradas, e também depois que nem que se assine realmente esse acordo de paz, como é que as sanções contra a Rússia vão ser levantadas, não é? Porque temos um conflito agora que vai durar em muito tempo entre a Rússia e os países ocidentais. Então, o que podemos prever é tensões nos mercados dessas matérias-primas durante muito tempo. E isso, claro, faz com que, afinal, as pressões inflacionistas também vão durar muito mais tempo. E é muito provável que isso provoque uma inflação muito mais persistente nas economias. Então, isso vai fazer com que muitos setores vão ser prejudicados por essa situação. Porque, afinal, temos que pensar que, primeiro, todos os setores que são intensivos em energia, como, por exemplo, a indústria química, os metais, o plástico, o papel, também, por exemplo, os transportes, obviamente, todos eles vão ver os custos dispararem. Depois, temos os setores como, por exemplo, a agricultura, que já mencionei, que utilizam fertilizantes, também igual, porque ou faltam fertilizantes e não podem usar tantos fertilizantes e depois os rendimentos vão ser menores,
ou os fertilizantes estão mais caros, então vamos utilizar menos, e afinal temos o mesmo impacto no ano que vem. Ou, por exemplo, os cereais estão tão caros que depois os que têm animais também vai sair muito mais caro. E por isso, também outros setores, a indústria automóvel utiliza muito metais, como por exemplo o paládio, o níquel, como já mencionei, para as baterias dos carros elétricos. Isso também vai fazer com que, afinal, os custos sobem e aumentassem vertiginosamente para todas essas indústrias. Também a construção é igual, utiliza muito aço, muito metal, e então, afinal, temos quase todos os setores, ou seja, muito poucos vão ser poupados pelo aumento dos custos. Se calhar, o ponto positivo aqui, vamos ver, porque sempre há positivo no negativo, é que, como podem ver, o preço dos metais industriais está a baixar nos últimos meses, nas últimas semanas, realmente. Isso é pelo fator que já mencionei na introdução, que é a pandemia na China, porque a China é um mercado tão importante para os metais e para todas as matérias-primas. Por exemplo, a China é 60% da procura mundial de aço. Então, quando a China abranda, significa que a procura mundial do aço e de outros metais abranda e os preços diminuem. Também isso é o que explica porque, para já, os preços do petróleo estão estáveis. Nos últimos dias, últimas semanas, têm sido muito estáveis, altos, é verdade, $110 o barril, mas estáveis, apesar dos rumores de embargo da Europa ao petróleo russo, porque se não fosse pela pandemia na China, tivéssemos provavelmente, não sei, um petróleo a 130 ou 140, porque isso sim vai ter um impacto muito importante. Então, bem, temos que ver também como isso vai evolucionar nos próximos dias e nas próximas semanas, porque sabemos que a União Europeia está a negociar agora com a Hungria a ver se podem realmente aplicar esse embargo ao petróleo russo. Isso sim poderá ter mais um impacto. E, nesse panorama, a região mais impactada, mais vulnerável é a Europa. Porquê? Bem, primeiro porque a Europa é a região que mais depende de Rússia em termos de comércio, por exemplo, os países da Europa do Leste, da Europa Central, também dependência energética, que é mais óbvia, como por exemplo países como a Alemanha, Itália, que dependem muito do gás e que importam a metade do seu gás da Rússia, então dependem muito da Rússia. Mas outro fator que é muito importante é que o euro está muito baixo, o euro está muito fraco, é o que vem, $1,05. E isso faz com que, afinal, bem, se exportarmos, é positivo, somos mais competitivos, exportamos mais barato. Mas o problema é que, nesse contexto de preços das matérias-primas muito altos e que todas as matérias-primas, quase, com exceção do gás, são todas denominadas em dólar, faz com que, afinal, estamos a pagar muito mais caro as nossas importações de matérias-primas. Então, isso sim está a alimentar ainda mais a inflação importada, a ter um euro tão baixo. E é o que vem aqui. Por exemplo, o petróleo já esteve em 110, 120 até em 2007, 2011, 2012 dólares. Mas o problema é que nesse momento o euro está muito mais forte, 1,30, 1,40. Então pagávamos 70, 80 euros o barril de petróleo. Agora estamos a pagar 105. É muito mais. É 25, 30% mais caro do que já quando estava muito caro. Então isso significa claramente que os países europeus vão ter muita inflação importada. E isso sim que aumenta a pressão sobre o Banco Central Europeu. Porquê? Porque se o euro está tão baixo é porque há uma grande diferença entre o Fed, que é o Banco Central Americano, e o Banco Central Europeu. O Banco Central Americano já subiu 2 vezes as taxas de juros e vai subi-las novamente em junho e em julho. Já sabemos, mais ou menos, 0,5 em cada vez. E por isso, quando há uma tão grande diferença entre uma política monetária restritiva e a outra, que para já ainda não mudou, significa que os capitais vão todos do outro lado do Atlântico, vão todos para os Estados Unidos, onde a rentabilidade, vamos dizer, é maior. Então, isso faz com que o dólar se valoriza e o euro se deprecia. Por isso é que há muita pressão para o Banco Central Europeu aumentar já as taxas de juros já no mês de julho, a ver se aprecia um pouco o euro e se pagamos um pouco menos caro, vamos ver, todas as matérias-primas que importamos do resto do mundo. E aqui estou a mostrar então o mapa do impacto económico da guerra na Ucrânia, em todos os países do mundo. Mais escuro é o azul, mais impactado será o país. E em verde são os países que vão ver-se beneficiados
pelas consequências económicas da guerra, como vem há muito poucos, e falaremos disso um pouco mais tarde. Então, bem, os que estão de azul mais escuro são Rússia e Ucrânia. Os países mais impactados, já falamos disso. Depois de azul também muito escuro, temos países da Ásia Central. Porquê? Porque países como o Quirguistão e o Tajiquistão são países que dependem muito das remessas da diáspora. São 30% do PIB desses países. 30% do PIB desses países são remessas da sua diáspora que está fora. Então, claro, e quase toda a diáspora desses países está na Rússia. Então, eles claramente vão poder enviar menos dinheiro para os seus países, então os países vão ser muito prejudicados por essa situação. Depois, outros países muito afetados, vemos que são, por exemplo, os países bálticos, dependem muito do comércio com a Rússia. Depois temos outros países da Europa Central e do Leste. E Alemanha e Itália, como já mencionei, pela dependência energética. Agora, também vemos que quase toda a Europa está de azul bastante escuro. Porquê? Porque é verdade que não dependemos todos do gás russo, por exemplo, nem do petróleo russo, mas a verdade é que somos todos muito interdependentes. Temos que pensar que, por exemplo, um país como Portugal exporta 71% das suas mercadorias para o resto da União Europeia. E se incluirmos o Reino Unido, são 76%. Por isso, é impossível pensar que pode abrandar a Alemanha, que pode abrandar toda a Europa e que Portugal fica muito bem. Ou Espanha, ou até a França, que não depende tanto do gás, mas que afinal, claro, obviamente, se a Alemanha, que é, vamos dizer, a economia principal, e a Itália, que é a terceira mais importante da União Europeia, abrandam, todos abrandamos. Depois há outros países no resto do mundo que também estão de azul escuro, como, por exemplo, a Argélia, Egito, Sudão, Tunísia. São países que dependem muito das importações de cereais da Rússia e da Ucrânia. Essa dependência faz com que vão pagar muito mais caro as suas importações e também que a inflação vai aumentar vertiginosamente. Também um país como o Egito depende muito dos turistas russos e ucranianos. E isso faz com que, claro, este ano não pensamos que os ucranianos vão viajar muito, não é? Nem os russos. Então, isso sim vai ter um impacto muito forte nessas economias. Também isso explica porque vemos que Tailândia é dos poucos países na Ásia que está de azul escuro, porque depende muito dos turistas russos. Assim é sempre um pouco, vamos dizer. A Tunísia também, por exemplo, depende muito da indústria automóvel. E, claro, a indústria automóvel, já falamos disso, é das indústrias que vão ser mais prejudicadas por essa situação. Mas, como vemos também, na realidade, quase todo o mundo está de azul, claro, mas está de azul. Então, significa que vai ter um impacto negativo. Porquê? Porque quase todo o mundo, na realidade, vai ver a inflação aumentar e muito pela situação atual, porque todos os países quase importam matérias-primas e os que não importam é igual, porque afinal os preços aumentam em todo o mundo. Então isso faz com que afinal, claramente, as famílias vão perder poder de compra pela inflação e o consumo vai diminuir. E também para tentar, vamos dizer, controlar a inflação, as políticas monetárias vão também tornar-se muito restritivas. Como já o mencionamos, com a pressão sobre o Banco Central Europeu, podem imaginar o que acontece nos países emergentes, porque ainda é pior para esses países, quando o Fed começa a subir as taxas de juros, afinal, esses países, todos os capitais vão embora, porque são capitais com mais riscos. Então, eles, quando a rentabilidade aumenta nos Estados Unidos, vão todos para lá e depreciam-se muito as moedas dos países emergentes. Por isso, eles não têm outra opção. Têm que aumentar e subir as taxas de juros e muito. Isso, claro, faz com que o crédito seja mais caro, afinal, menos investimento e menos consumo, menos atividade, afinal. Por isso é que quase todos os países, afinal, estão assim de azul. Agora, se falamos, por exemplo, da região que está cinzento, que é a América do Sul, não significa que essa região não está a ser afetada pela política monetária restritiva nem a inflação. Porque, por exemplo, no Brasil, as taxas de juro passaram de 2% há um pouco mais de um ano, em março de 2021, agora a 12,75%. Subiram a taxa de juros de quase 11 pontos em um ano. É considerável. No Chile é igual. No Chile passamos de 0,5% a 8%, um pouco mais de 8% agora. Também é considerável. Isto, claro, tem um impacto enorme na procura interna. Mas esses países todos, na América do Sul, afinal, exportam muitas matérias-primas. E aí está o segredo de porquê eles estão em cinzento. Porque, por exemplo, países como Chile ou Peru exportam muito cobre, por exemplo. Ou no Brasil também exporta metais, petróleo, soja. A Argentina exporta muitos cereais, como milho, soja também. Então, esses países, sim, vão ser beneficiados, vamos dizer,
pelos preços mais altos das matérias-primas, que vai lhe permitir um pouco beneficiar da situação. E como não sabemos realmente qual vai ser o efeito mais importante entre o negativo na procura interna e o positivo nos preços das matérias-primas, temos aqui de cinzento e vai depender muito dos preços das matérias-primas nos próximos meses. Se continuam a aumentar, se calhar vão ficar de verde, não é? E, bem, se falarmos dos países verdes, como veem, há muito poucos. São os países que exportam petróleo e gás, vamos dizer, mais ou menos. Que são, na África, temos a Angola, temos o Gabão e a Argélia. E depois, no resto do mundo, temos os países do Golfo, basicamente são sempre os países do costume, são os países que, quando sobem muito os preços do petróleo, são os mais beneficiados. Claro, se falamos de Angola, é verdade, aqui está de verde, é verdade que vai beneficiar um pouco da situação, mas temos que pensar que saímos de 5 anos de recessão. É considerável também, e por isso estamos num ponto de partida muito baixo, e por isso também é que vai crescer este ano. É muito provável, com novos projetos também de petróleo, mas, bem, como estamos a dizer, a situação ainda está muito complicada. E também, como já tinha dito na introdução, como isso não for suficiente, o impacto negativo da guerra em quase todo o mundo, temos, claro, a pandemia na China. Como podem ver, os casos estão a aumentar, agora estão a baixar um bocadinho, mas claramente estão muito mais altos que nos últimos meses, não é? Mas também é verdade que o número de casos está bastante baixo. Se compararmos com os números na Europa, 2 ou 3 mil casos por dia é muito pouco, ainda mais se compararmos com o número de habitantes na China. Mas a verdade é que o governo chinês está sempre, vamos dizer, a manter esta política, esta estratégia do zero Covid. E então faz com que, se há um caso de Covid numa cidade, decreta-se o confinamento, pelo menos, do bairro em que está essa pessoa. Então, bem, agora estima-se que atualmente estão 300 milhões de pessoas na China em confinamento parcial ou total. Então, obviamente, é enorme e, como podem ver, isso afeta muitas cidades e muitas cidades são muito importantes para toda a economia chinesa e mundial. Como, por exemplo, Xangai, que é dos portos mais importantes do mundo e, como está no confinamento, obviamente, tem problemas. Depois, na atividade, tem repercussões na atividade económica na China, de logística na China e a nível mundial. Porque, claro, China, como já disse, é a fábrica do mundo quase, é 15% mais ou menos do comércio mundial e sabemos que nas cadeias de produção e de abastecimento é fundamental a China. Então, os problemas logísticos na China fazem com que, afinal, vamos ter repercussões em todas as cadeias de abastecimento a nível mundial, quando agora, justo agora, nas últimas semanas, estavam um pouco a diminuir as tensões. Não tivemos sorte. E nesse contexto, bastante negativo, bastante difícil, como podem ver, prevemos um abrandamento bastante pronunciado do PIB mundial. Passamos de quase 6% em 2021, momento da recuperação, a um 3%. E vamos dizer, e tem razão, 3% não está mal, se falarmos do contexto tão complicado e tão difícil. Mas isso deve-se realmente ao impulso da segunda parte do ano passado. Porque no ano passado tivemos uma recuperação muito forte depois da pandemia, ou depois, vamos dizer, dos confinamentos, quando se levantaram os confinamentos. Afinal, sim que tivemos, vamos dizer, uma aceleração muito forte da atividade. Agora, podemos já antecipar que nos próximos meses vamos ter um crescimento muito baixo e, afinal, vamos ver também isso nos números de 2023. Números provavelmente muito mais abaixo daquilo que temos hoje. E se vemos agora os diferentes países, claramente na Europa não é de surpreender de ver que a Alemanha, França, Itália vão abrandar muito forte, porque são as principais economias europeias e pelos fatores que já mencionei, mas há duas exceções, vamos dizer, países que, como a Espanha e Portugal, que vão poder beneficiar da recuperação muito forte do turismo. Já vemos agora os números de abril, de maio, que estão muito bons, e pensamos que este verão, sim, que o turismo vai recuperar muito forte nesses dois países. Isso sim que vai permitir aos países ter um crescimento, vemos, de 4% na Espanha, ainda mais em Portugal. Portugal até normalmente vai acelerar este ano, mas também é porque tivemos um muito bom número do PIB no primeiro trimestre. É por isso também que agora vamos ter normalmente um muito bom crescimento em 2022. Mas também já podemos estar à espera de um abrandamento muito forte em 2023, pela situação que estou a comentar. No resto do mundo temos Reino Unido
Vai abrandar também porque o Banco Central já aumentou as taxas de juros 4 vezes desde o mês de dezembro, então, claramente, como sempre, afeta muito a atividade. Estados Unidos, já falamos disso também. Na China é o Covid, então, afinal, muitos países a abrandar. Se calhar o Brasil é interessante porque, claro, dissemos que agora o impacto, se calhar, vai ser nulo, vamos dizer, mas temos um crescimento de 0,4%, que é muito baixo. Isso. Porquê? Porque é o que acontece. Quando aumentam as taxas de juros de 11 pontos num ano, é o que acontece. Realmente, a atividade fica parada, pelo menos a atividade interna. E, por exemplo, se falarmos da Índia, a Índia vemos 8% e pensamos, é muito, mas afinal é pouco, porque uma pessoa tem que pensar que a Índia normalmente tem que crescer entre 6, 7, 8% todos os anos. E em 2020 caiu 7%. No ano seguinte apenas recuperou o que tinha perdido, mas estamos muito longe dos 8% por ano, por isso falta muito ainda que recuperar e por isso também é que ainda tem esse impulso, mas também está com uma situação muito complicada. E, para terminar essa apresentação, vamos dizer, dos principais riscos da economia mundial, queria falar e mencionar o risco político e social, que não é um risco diretamente económico, mas que sim, quando se materializa, vamos dizer, a agitação social e a instabilidade política, afinal tem um impacto na economia. E aqui estou-lhe a mostrar o índice de risco político da COFASE, no qual incluímos indicadores de pobreza, de inflação, de corrupção, de desemprego e de desigualdade. Vamos ver todos os fatores que podem, afinal, provocar frustração e agitação social. E como podem ver, em 2021, vamos ver que é pela pandemia principalmente, aumentou em todos os países emergentes, países avançados, desenvolvidos. Porquê? Porque as pessoas mais impactadas pela pandemia foram as famílias mais pobres, porque, por exemplo, nas economias mais desenvolvidas, os que perderam o seu emprego ou que ficaram de layoff foram as pessoas que trabalhavam nos bares, nos restaurantes, nas lojas e, claro, perderam 20% ou 30% do seu salário, não? E nos países emergentes, ainda é pior, porque são pessoas, porque temos que pensar que em alguns países são 30% ou 40% dos empregos que são informais. Então, afinal, essas pessoas, claro, não tiveram nenhuma ajuda dos governos. E por isso é que, com a pandemia, aumentaram a pobreza e as desigualdades. Agora, o que podemos antecipar e prever para este ano é que vão aumentar ainda mais. Porque, claro, é o que vem também aqui. É que a inflação, como já mencionei, dos preços da energia e dos alimentos, nomeadamente dos cereais, afinal, como podem ver, estão muito altos em muitos países e vão continuar a aumentar. E, claro, para as famílias mais pobres, vamos dizer que a alimentação e a energia é quase a totalidade das suas despesas. Então, sim, novamente vão aumentar a pobreza e as desigualdades. Então, por isso é que podemos já prever que vai haver mais risco político, mais risco de agitação social em quase todo o mundo, como já ouvimos, por exemplo, no Sudão, nos Marrocos e, de forma mais importante e mais recentemente, no Peru ou também no Sri Lanka, em que vemos que a situação está muito complicada e isso já está a ter também um impacto muito forte na economia. E, bem, perceberam que 2022, vamos dizer, é um ano de muitos riscos, muitos desafios, mas também, como sabem, os momentos de risco, de desafio, de crise também são momentos, vamos dizer, de oportunidades para aqueles que souberem como ultrapassá-los, não é? E, bem, certamente é o que vão dizer agora os próximos oradores durante esse dia de conferência. Muito obrigado.